Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui da rúbrica das guias da off-season e agora vamos para Minnesota, embora hoje não está frio, como em Minnesota, está um calorzinho meio abafado, pelo menos do meu lado, Tá. e também do lado do nosso convidado, o Essa, que já veio cá também nestas previsões da off-season, já vieste o ano passado e também já vieste em alguns podcasts na Não altura sei do se é play-in. quarta vez, a quinta vez convosco. Quarta de certeza, porque tu Sim, tiveste no ano quarta de passado certeza, na sim, altura do sim. play-in e tiveste as previsões da off-season. Tiveste outra vez Exato. aqui na questão do play-in, outra vez, naquela novela toda do Gobert, Xana Madriana, eles dar-me soco. Sim, ele fez questão de dar-nos tema para falar logo à entrada do play-in, não foi? Foi assim uma coisa um bocado. Foi dos momentos mais falados de Timberwolves. Se vieste na Foi. altura de mais falados de Timberwolves. E agora voltas outra Sempre vez pronto. para aqui para a previsão da época dos Timberwolves e agradecer mais uma vez por teres aceito o convite para falar aqui Claro. está dos Timberwolves. É isso. Muito bem. E para começar este episódio, fazer como os outros todos, vamos começar com o resumo da época, ou seja, o rescaldo. Embora tu já falaste no Sim, play-in, digamos sim. assim, já tocaste ali na altura quando os Timberwolves estavam ali na luta do play-in, ou tentar ir ali aos playoffs, mas mesmo assim essa foi uma época assim, vamos ser honestos, de modo geral não podemos dizer que foi negativa, não se pode dizer isso. Não foi negativa porque tivemos a safa do ponto de vista de argumento, digamos assim, nesse sentido, né? Temos tido bastantes lesões ao longo da época de várias pessoas, ou seja, é um bocado difícil dizer que uma época é desapontante quando tens condicionantes físicas um pouco por todo o plantel ao longo de Sim, toda a época. e Não é? cumpriste, digamos, nos requisitos, que era ir aos playoffs. Sim. O mínimo dos mínimos estava longe de ser o ideal, mas foram atingidos. Não é? Mas também é isso, faltou o salto que era o que seria expectável, provavelmente, porque quer se queira, quer não, quer dizer, se tens uma equipa que no ano anterior vai aos playoffs com bastante burburinho à volta, porque tem atitude, tem identidade, isso tudo, e adicionas um gajo que tem um contrato super max, mas não tiras ninguém grande, tu pensas, opa, pronto, eles agora já querem ser contenders. Querem, não foram, mas pronto. Ainda há uma janela pequena, muito pouco aberta, mas ainda há uma janela para esta equipa específica. Depois disso, já todos sabemos que é o Ant e o Jaden que mandam, mas por enquanto a janela atual ainda está aberta, ainda que a fechar, por causa dos contratos que vamos falar daqui a bocado, não é? Exatamente. É uma equipa que, lá está, teve ali a questão das lesões e não só durante a época, no início também, que aliás o Gobert não se integrou bem com a equipa, derivado também muito à participação no Eurobasket, também na França, em que ele foi à Sim, final. isso não ajudou nada. Ele próprio se queixou ao longo da época que foi um erro. Ele, o Finch, todos falaram um bocado disso, porque ele chega à equipa com uma má forma física, não porque não jogou, mas porque jogou em demasia, não é? Sim. E depois não teve o training camp que outros teriam. O próprio Towns também chegou um bocado tarde ao training camp por causa das lesões. Exato. Não conseguiram fazer mesmo aqueles jogos de pré-época, digamos assim. Exato. Fazer jogos juntos e basicamente não conseguiram fazer, digamos assim, aquele trabalho de casa do início da época, de integração, de jogarem juntos, conhecerem-se. Não, isso viu-se no início da época, aliás. Eles imagina, eu achei curioso no início da época porque o Towns era ali claramente quem mais tentava integrar o Gobert, apesar de ser um concorrente posicional, mas diga-se que ser dele, ele tem uma vantagem grande, que é ele normalmente abraça o desafio sem grande problema, pelo menos ele não costuma contestar isso como alguns jogadores costumam contestar. Tanto é que ele agora disse, foi logo o primeiro a dizer que para ele o Ant é o dono da equipa. Que seja verdade, que seja mesmo assim que ele se sente. Apesar que eu adoro, mas isso são outros 500. Agora, havia claramente uma falta de entrosamento do Gobert com o resto da equipa e isso sentiu-se um pouco por toda a época, talvez à exceção dos últimos jogos.
Isto também teve muito a ver porque houve muitas experiências com o Ant a point guard, ou em off guard, né? Em parceria com o Dilo, que depois o Dilo que era o base principal, mas muitas vezes não era ele que levava a bola para cima. Sim, sim. Depois quando levava tinha turnovers estúpidos. Opá, houve muito tempo em que o Gobert recebia a bola nos joelhos, isto já falamos no episódio anterior, mas quer dizer, não é prático mandar as bolas para os joelhos de nenhum jogador. Ainda por cima um jogador gigante, exato. Exatamente, quer dizer, se o Embiid também levar umas bolas dessas, também vai ter turnovers que não são dele. A realidade é essa. Depois também há a questão das atitudes, quer dizer, isso também há muito disto que são rumores provavelmente infundados, mas diz, para todos os efeitos, ele não é propriamente o jogador que mentalmente se enquadra melhor com os jogadores que estão na equipa dos outros, que são jogadores tipicamente mais jovens, que desde o gostam de fazer parvoeiras ou gostam, sei lá, têm uma atitude mais jovem, não é? No fundo, o Gobert parece tipo o Rush Limbaugh, quer dizer, é um gajo velho com tudo, se calhar a referência é um bocado obscura demais para o podcast, mas não interessa, um gajo muito obscuro, super conservador e que está ali sempre a barrar com tudo e com todos, e com teorias da conspiração sobre vacinas e com teorias da conspiração sobre aquilo e aquilo outro, quer dizer, e de repente tens isso, tens o Towns que, apesar de eu ter abraçado como um novo membro da equipa, teve metade da família a morrer por causa do Covid, né? Portanto, depois houve sempre essa questão, ou seja, eu acho que essa tensão nunca existiu na realidade entre os dois, nem necessariamente dentro da equipa. E eu vi também o esforço do Karl Anthony Towns tentar fazer com que o Gobert também, a nível mais de passes e isso, sim. Que era uma coisa que não estava muito. Mesmo o Gobert, eu acho que ele nunca trouxe essas coisas para a equipa. Não é? Depois vais aos likes dele no Twitter e é um bocadinho meio suspeito, mas isso sim, é o Twitter. Sim. Ele faz o que quiser lá. Mas se calhar há alguns jogadores que não acham piada a isso. Pá. O Kyle Anderson se calhar é um deles e por isso é que se calhar se pegaram uma porrada. O Taurean Prince também, mas eu não sei se... é isso. Isso foram coisas que nessa altura vieram muito ao de cima, mas também rapidamente morreram. Por isso, acho é folclore da NBA, não é? Calhou foi ficar em público. Ao menos ninguém ficou KO. Sim, e lá está. Depois também tivemos aquela troca na trade deadline. D'Angelo Russell, que saiu, não é? E veio Mike Conley, claramente um move que era para resolver um dossiê, que lá está, ou seja, se não houvesse esta troca, ia ser um tema de conversa, a questão do D-Low, e com isto veio Mike Conley e um base que até encaixou bem. Eu acho que tu falavas da questão da época, para todos os efeitos não podia ser considerado um desapontamento, e tens razão. Em contrapartida, se o Dilo ainda cá estivesse, acho que haviam mais garantias sobre moves de off-season. Como não está, acho que essas moves vão ter que aguardar um bocado à força. Mas isso, já lá vamos. Sim. E esta move do D-Low foi tipo um move antecipado para esta off-season, que era tipo, se não trocássemos isto, depois íamos estar no verão com esta dor de cabeça de ou renovar por preço certo, que provavelmente o D-Low, a meu ver, não ia aceitar. Ele não ia aceitar e a equipa também não ia aceitar o que ele queria. Exato, e depois ia ser como agora está a acontecer em LA, o tal dilema de sign and trade para ver quem é que fica com o gajo. Pronto. Porque ele quando entrou lá, de repente já valia os 30 milhões que pedia, agora já não lhe dão 20 milhões, não é? Portanto, pois, é tal cena, não é? É complicado, isso tem muito também a ver com fit, não é? Nós às vezes falamos aqui um bocado de uma forma pessoal. Mas... E aquela memória recente, que ele foi muito explorado contra os Nuggets, ele foi muito explorado e pronto, isso também fica sempre isto na memória. Enquanto, por exemplo, vais pegar no Hashimura, o Hashimura ou o Austin Reeves, já fica aquela boa memória, percebes? Isso tem tudo a ver com expectativas, não é? Exato, o Hashimura, aquele gajo estava perdido na capital, lá em Washington. Exato, por isso é que aqueles gajos que são tipo o nono gajo da rotação, muitas vezes são os preferidos dos adeptos, e eu contra mim falo, mas é porque é gente que às vezes não estás à espera que deem grande contributo e de repente encontram ali um nicho que cumprem muito bem. O Vanderbilt, quando veio para LA, e tu conheces Vanderbilt? Eu adoro. Quando veio para LA, tu viste depois a exposição que ele teve e o destaque que teve. É. Mas ele não jogou metade como jogava nos Timberwolves, posso dizer. Pois, mas olha, isso lá está. E é que eu digo, se o McDaniels saísse dos Timberwolves e fosse para os Lakers, imaginando, era o melhor jogador. O spotlight dele também ia ser, Era o novo, não vou dizer que era o novo LeBron, mas era o novo Kawhi.
E quer dizer, é um bocado essa a comparação. Nem tanto, É um bocadinho essa comparação. Mas era grande sim, defensor. Era um grande defensor, lá está. Não é só isso, ele também é muito bom shooter cada vez mais. Portanto, sim, melhorou também nesse sentido. Muito bem. Tocámos aqui na questão da época, lá está, foi uma época assim, coisa, depois daquele episódio no último jogo final em que o Gobert da lista teve Kyle Anderson, e pronto, isto já tocámos aqui no play-in, no podcast do play-in, em que depois isso até, e viu-se, a equipa foi afetada nesse tal jogo do play-in contra os Lakers, depois conseguiu ganhar o OKC, depois com o Gobert nos playoffs, perderam, embora não tinham lá está o McDaniels e claro, era uma peça, parece que não, era uma peça fulcral para aquela equipa, principalmente do lado defensivo, mas mesmo assim a equipa teve ali um jogo bastante interessante, aquele jogo em que aliás, o Anthony Edwards teve ali jogos ali, principalmente um de 40 pontos e 5 triplos, que até fez um registro interessante, que foi o jogador mais novo a fazer esse registro, ou seja, mais de 40 pontos e 5 triplos em um jogo de playoffs. Muito bem, agora ele está a lutar por uns quantos recordes. É bom sinal. Enquanto são este tipo de recordes, está tudo muito bem. Continuando, e antes de tocar nas principais dores de cabeça da equipa, vamos tocar aqui, pegando aqui na imagem que eu usei no vídeo da off-season, tocar nos free agents. É verdade que temos aqui meia dúzia, mas o nome mais destacado é o Naz Reid, que curiosamente foi outra ausência também nos playoffs, tal como o McDaniels. Sim. Que, sinceramente, essa é destes 6, acho que é o principal caso que eu tentava renovar. E também é mais complicado, não é? Porque, sim, porque imagina, ele é o Noel não vai ser renovado. Ele já teve 2 provas, por assim dizer, de aposta, digamos assim, da equipa nele. Mas pá, esta última pequena renovação que levou não mostrou nada, sobretudo sem o Jordan McLaughlin em campo. Quando são os dois em campo, eles têm uma boa sinergia, mas sem ele é suposto ser um shooter mais que tudo e uma espécie de micro Anthony Edwards, no sentido em que ele ataca o cesto bem, mas este ano não foi isso que se passou, foi fraco. E não vejo propriamente a equipa interessada em ocupar um lugar e sabe-se lá quanto dinheiro, que não seria muito, sim, mas mesmo assim é desnecessário estar a ocupar um slot por alguém que sabes que não está nas contas, não é? Yeah. O Rivers, eu duvido. O Rivers, o highlight dele esta época foi vir andar a porrada como o Bamba. Sim. Foi o highlight dele. O Rivers é um bocado estranho de analisar, porque imagina, ele teve ali um stretch da época em que era quando também a equipa estava com lesões, portanto ele tinha que jogar, não é? Em que ele esteve muito mal, completamente, tipo, não deu para jogar. Mas também teve momentos em que, como um 8º homem, fazia algumas coisas, pelo menos o suficiente para justificar uns 5 a 10 minutos por jogo, dependendo da circunstância e da necessidade. Não é? Eu também sei que a razão pela qual ele está na equipa é mais cultural do que outra coisa. Não é? Portanto, ele também não está lá propriamente porque o pessoal está à espera que ele nos vá safar no jogo. Não é impossível, todos contam, mas é difícil. Agora, ele se for renovado, seria pelo contrato mínimo, não vejo outra justificação. Sim. E ao valor dele, mesmo para outra equipa, sim. Seria isso, é o contrato mínimo veterano. Eu acho, não sei se são os Rockets que estavam interessados nele vagamente, seria sempre vagamente, não é? Mas... Era o regresso, porque ele esteve por lá. Embora o Austin Rivers é aquele jogador que já passou depois de estar com o pai, já não sei quantas equipas já esteve aí. Yeah. Ele com o pai jogava muito. Muitos minutos. Sim. O Nikhil Alexander Walker. Esse é renovado. Ele foi uma das pérolas que veio com a troca do Dilo e quando foi chamado cumpriu muito bem. Ele consegue fazer o papel do McDaniels em uma versão light, está declarado, mas consegue fazê-lo de uma forma relativamente boa. O shooting ainda não está lá, também não era propriamente expectável, porque na realidade ele, quando foi envolvido na troca, o pessoal estava-lhe a dar como um filler, não é? Não estava propriamente exato, uma peça crítica.
Mas a realidade é que, como o development piece, apesar de já ter 25 anos, ainda dá para qualquer coisa. E é um jogador que, sinceramente, anda ali, foi trocado acolá. Ou seja, não teve um treinador realmente a está. apostar nele, não é? E estabilidade, É ou isso, é isso, é seja, de isso. ficar numa equipa, completar uma época, ainda por cima sem Não, lesões, sem nada. eu acho que tendo em conta tipo, o que ele mostrou, que foi o suficiente para, a meu ver, ser renovado, sendo de um price point baixo, e ele próprio sente que pelo menos agora ao fim teve confiança nele para usar em minutos importantes e mesmo nos playoffs e isso tudo, e pronto. Quer se queira, quer não, conquistou uma espécie de lugar. Acho que a renovação dele é quase garantida. Agora a questão será por quanto. Mas sendo restricted em particular, a menos que haja alguém que esteja louco da cabeça, acho que Sim, é mas garantido que ele continue nos Timberwolves. eu não acredito. Estamos a falar de um Não, jogador também não. que era suplente, como digo, depois teve a questão de lesões, mesmo na altura dos Pelicans, Sim, depois sim, ele sim. foi envolvido em trocas, acabou por ir para o Utah. Ou seja, pronto, é um jogador que mesmo em Utah também não teve assim muitos minutos, tanto nesta época como na outra anterior. E neste Timberwolves também foi um suplente, não é? Por isso Exato. não vai ser assim, couber, É, não é vai o ter que eles assim chamam de fringe player, não é? não vai ter assim muito, não vai ter assim muito, prontos, muita gente atrás dele e a dar um contrato. E acho que até vai ser um caso, um jogador que até pode ficar na equipa e um contrato até diria interessante, porque acho que o lado dos Timberwolves vão jogar com a parte de, pá, tu não és titular, és suplente, questões de lesões, essas coisas todas. Sim, Isso eles tudo melhor que choca. nós saberão negociar, não é? Sim, sim, exato, exato. O Garza é garantido que fica. Isso eu não tenho quaisquer dúvidas. Lá está. Há sempre aquele asterisco do só se alguém tirar um valor estúpido. Ele Não. conquistou alguns fãs. Ele conquistou alguns fãs na liga. Mas não me parece que seja o Hum, suficiente para mover os Timberwolves de renovarem com ele. sim, não acredito também, lá está. E na altura que foi coisa, foi por causa também mais da na G-League, digamos assim. Foi aí Sim, que sim, sim. realmente mostrou o poste dominante que ele é e acredito que Exato. vai a Ele, ter o total contrato standard e fique o continua na NBA. problema dele é defensivo, porque a nível ofensivo ele é um shooter muito bom. E é móvel. Ele consegue ser bastante ágil também, mesmo com a bola nas mãos. Portanto, sendo um jovem de 25 anos, outro, é o Sim, que é. Development League, não é? Ou antiga Development League, agora é Gatorade League ou whatever. Ele mostra coisas. Por acaso, eu já não lembro. Quem é que foi o. Ele não foi o rookie do ano, não? Ou foi? Não é rookie do ano, desculpa. da G-League. O MVP da G-League. Eu acho que ele foi, agora que falas Foi. nisso. Eu acho que ele foi. Por acaso Ficou não tenho certeza. atrás, exato. Foi. Agora estava na dúvida Não, disso. foi no. Desculpa, não, foi MVP, mas foi na questão da. Aquele jogo do All-Star. Ok. Mas ele teve lá a lutar. Pois, ele não deve ter tido, se calhar, jogos suficientes na G-League para ser. Eu não Sim, sei se eles sim. faziam. Ou para considerarem, vá. Fez parte da All Team, digamos assim, mas não Pois, foi. Ele porque ele só teve, foi. ele teve muito com a equipa principal, apesar de tudo. Por isso também Sim. deve ter sido algum argumento, não sei. O Matt Ryan, opa, não o vejo a ser renovado. É um Também não rapaz vejo. simpático. Opa, Mas é só isso, se calhar. exato. Ele teve ali um jogo ou dois em que parecia, pá, este gajo ainda pode ser qualquer coisa. Mas não. É simpático. O Nas é o maior problema. Porque as equipas sabem que ele vale alguma coisa. E não é restricted. E mais do que isso, os Timberwolves têm outro grande problema que é tem aquele garrafão bastante preenchido. Opa, assim, os Timberwolves querem renovar com ele, isso é certo. Isso quer dizer. Mas a menos que ele Vontade. esteja disposto a baixar o valor para ficar com a equipa, que eu duvido muito que o agente sequer lhe deixe falar nesses termos, eu acho muito difícil para os Wolves manterem o Nas, a menos que façam claro, manobras nas margens que permitam ter salário para isso. Agora, será que vale a pena hipotecar alguém das alas para meter mais um posto? Acho que o Finch não quer fazer isso.
o Tim Connolly talvez seja maluco para isso, mas ao mesmo tempo eu acho que não é maluco para isso. E custa-me, porque eu gosto muito do Nas. É que a questão é que eles esta época não são uma tax team, digamos assim, ainda faltam 18 milhões. E é isso que se fala muito. Se o Nas Reed pedir um valor assim, lá está, um bocado baixo que isto, 18 milhões. E caralho, está aí um barulho. Isto aqui à beira da VCI, estas horas não vale a pena. Mas eu estava a dizer que o. Espera aí. Ok, afinal foi simples. Estava a dizer que os Timberwolves não são uma tax team, digamos assim. São uma equipa que ainda tem 18 milhões, que lá está de margem, digamos, para a questão da tax, para a primeira, digamos assim, nível da tax, digamos assim, de pagar a multa, digamos assim. Claro que não são uma equipa de cap space, vai ser uma equipa de renovar esta malta e tentar no próximo ano, já agora. É essa a minha previsão. Nas Reed, acho que eles vão tentar ali ver uma renovação que não seja absurda e que também do lado de fora também ninguém dê um absurdo, porque embora o problema é esse, é que lá fora sabem o valor dele e sabem que pode dar um contributo, não vou dizer que para um posto titularíssimo, mas para um posto suplente, segunda linha, e quando seja necessário chamado para o 5 titular, ele corresponda. É um bocado isso. Imagina, eles perdem alguns contratos, mas são todos contratos pequenos, não é? Portanto, o que eles perdem quase que recuperam em despesa nos aumentos salariais que são o típico do estilo salarial da NBA, não é? No scaling contract, pronto. É complicado, porque imagina, eu acho que o que tu dizes faz sentido. Eu acho que faz sentido também os usos. Quer dizer, claro que não estamos a falar do Nas, eu acho que ele próprio sabe que não vai andar a buscar 30 milhões no mercado. Sim, nem 20 milhões, nem 18. Eu acho que isso não. Pois, os 20 eu também acho que não. Eu acho que não, mas eu já vi coisas absurdas. Sim, mas mesmo assim. Sobretudo nesta fase, imagina, uma das coisas que nós não estamos a falar, porque também é difícil falar disto, mas é que nós estamos. Quantos anos do novo CBA? Não, este é o novo CBA. Já é o novo, ok. Já é o novo. Pois, e as equipas nos novos CBAs às vezes tendem a fazer um bocadinho de giga-jogas esquisitas. Aliás, acho que foram os próprios Wolves do Sr. Tom Thibodeau que contrataram o Jang por 15 milhões, acho eu. Sim, mas isso foi o... Mas isso veio ao essa. Isso foi o Cap Spike, ou seja, sim. E este ano, com o novo acordo da CBA, já não há disso. Eu sei. É uma subida gradual de 10% apenas. É isso, não é uma subida como a anterior, é verdade. Tipo, 30 milhões. Exato, eles foram buscar outras coisas como a legalização da erva, não é? Uma coisa assim. Sim, marijuana, essas coisas. Sim, opá, não há dinheiro, mas podem fumar à vontade. Seja. Logo que apareçam em condições está tudo bem. Mas isso também quer dizer, eles já podem beber álcool e acho que não apareciam bêbados, fora algum outro indivíduo, mas isso para nós. Eu acho que faz sentido renovar, se não for uma coisa estúpida, sobretudo porque na pior das hipóteses consegues trocar o contrato dele e de outros. Agora, isso leva-nos a outro ponto. Os Wolves não podem propriamente fazer grandes trocas. Não podem, mas o valor que está no lado dos jogadores dos Wolves está em 3 jogadores, um dos quais é o Nas, que é depois o Ant e o Jaden. E o que quero dizer por isto não é que o Towns ou o Gobert não tenham valor, é óbvio que têm, são excelentes jogadores e isso tudo, mas este ano baixou-lhes o valor na bolsa, não é? Yeah. E se lhes baixou o valor na bolsa e depois a questão é, nós quer gostemos, quer não, eu detesto a questão das narrativas na NBA, porque 90 e tal % dessas narrativas são todas completamente estúpidas ou extrapoladas ao máximo possível, mas as narrativas continuam a ter peso dentro da NBA. Ou seja, se um jogador tem fama de não conseguir fazer isto ou de não conseguir fazer aquilo, apesar de já ter provado no passado que consegue, mas está numa má fase, ou teve lesões, ou teve má forma, seja o que for, isso arrasta o valor para baixo. E de repente tens um ano em que houve a aposta por tudo, não deu já, pelo menos, no que era pretendido desse valor. Quer dizer, ou seja, o Gobert está na posição de não poder ser trocado por causa disso, por exemplo. Porque, apesar de que, por exemplo, no início falou-se que os outros foram roubados e isso tudo, mas agora tipo, olhas para onde é que estão os jogadores e a utilização deles nos últimos jogos e não foi assim
não foi um roubo. Aliás, os Wolves continuaram a ter tecnicamente o maior valor da troca, só que deram muitas piques. É isso. Mas também são piques, pelo menos nesta primeira, já se viu que não vai ser, pelo menos em número, uma pique relevante. Claro que depois, se calhar, vais ver que vai ser um jogador escolhido com a pique 50, que vai ser um novo Jokic. Opa, sabe-se lá. Isto na NBA é assim, não é? Olha, o Jazz no ano passado foi o Walker Kessler, já caiu logo a sorte grande, não é? Mas ao mesmo tempo, o Walker Kessler, desde o hype que teve no início ao hype que agora no final estava a ser em termos de utilização, não tinha nada a ver. Já tinham acalmado um bocado a fasquia. Portanto, o Vanderbilt e o Beasley, o Vanderbilt e o Beasley, isso tudo, foram por acaso logo à primeira oportunidade, não é? Portanto, isso depois, mas isso também, claro, depois são as dificuldades de se lidar com isso na NBA, porque depois, quer dizer, não é que os jogadores sejam necessariamente sem valor porque foram trocados imediatamente a seguir. Podem simplesmente não se enquadrar na fase que a equipa se encontra ou no esquema tático que eles procuram, seja o que for. E, por exemplo, eu continuo a achar que o Vanderbilt tem imenso valor. O Beasley tem dificuldades, porque o Beasley, para mim, não tem o tipo de cabeça que um gajo daqueles tinha que ter. Ele já teve muitos problemas legais, já teve preso tecnicamente, ainda como jogador dos Timberwolves. Há uma foto famosa dele a sair com um fatinho castanho da prisão. Acho que foi tipo uma semana, não foi nada especial, mas mesmo assim não é bom, ao menos foi no off-season. E depois, quer dizer, o que ele dá às vezes em triplo não dá nada em defesa. Nada. Pois. É um torniquete estragado. Portanto. Mas pronto, estou devagar. Acho que já falámos do Nazi, não é? Portanto, exato. Vamos passar para as renovações e tocando nestes dois meninos, dois que estão a acabar o seu contrato de rookie, exatamente. Anthony Edwards e Jaden McDaniels, que vão entrar no seu último ano de contrato de rookie, próxima época, e, tal como eu disse nos vídeos e também já em alguns episódios, jogadores que entram no seu último ano de contrato de rookie, a equipa tem possibilidade, como é o caso dos Wolves, de chegar a ver o jogador e já negociar aqui uma renovação. Exatamente. Basta haver vontade mútua e está feito. Exato. E no caso, já pegar no Anthony Edwards, rápido, Max 207 milhões por 5 anos, que pode subir para 240, salvo eu, qualquer coisa assim. Sim, cara de franchise, opa, sei lá, tem atitude, tem o swagger, tem o jogo, tem o esforço, tem tudo. Não há discussão. All-Star, é um no-brainer completo. Isso. Para o ano vai ser outro jogador que pode estar no All-Star, ou vai ser talvez... Se não estiver, é porque alguma coisa errada aconteceu. Sim, eu estou a dizer entrar na consolidação, ou seja, está ali consolidado, assim, um All-Star, e não há hipótese, e é como eu disse já em vídeos, é ele, Lamelo e Haliburton. Não há, para mim, não há nenhum outro jogador para além desses três, que são os franchise players das equipas, Haliburton nos Pacers, mas olha, lembra-se que era uma draft classe supostamente má. Sim, e vais saber, teve umas quantas pérolas lá no meio. Sim, e nesses casos o Edwards respondeu claramente e não há discussão nenhuma, vai ser ele, e acho que vai ser daqueles primeiros tweets em relação aos teus Wolves quando começar a questão da free agency, vai ser logo das primeiras a oficialização daqui do contrato. Exatamente. Jaden McDaniels, aí é que já pode ser um bocado complicado, porque aí... O Jaden, é assim, eu não acho que seja complicado no sentido em que é garantido que a equipa renova com ele. Atenção, é isso que eu queria dizer. Eu acho que a questão não... A complicação é no sentido do valor. O problema é esse. É o valor. É o valor e não é que a equipa não lhe queira dar o valor que ele pretende. Quer dizer, a menos que ele queira 30 milhões, mas não é isso que ele quer. Eu acho que ele sabe disso. Mas ele deve estar a apontar para uns 20 a 25 milhões, dependendo se é um contrato de 4 anos ou 5 anos. Eu já estive a ver o pessoal a falar de 100 milhões, entre 100 milhões por 4 anos a 125 por 5, uma coisa assim. Já é pesado. Eu não vou dizer que ele não merece, percebes? O problema é que tens os outros contratos lá em cima, não é? É um balão. É assim, pronto. O Conley é difícil que ele vá ganhar 24 milhões de ficar na equipa. Depois, quando... Sim. Eu ia tocar nesse... Não vai aí, portanto vai buscar algum valor aí, teoricamente. Não é? Mas também, se ele não ficar, vais ter que buscar outro base.
portanto também tens aí outro problema. O Cássio Gobert, neste instante, é o que falámos há bocado, não vão dar a lado nenhum, mas isso, eu sei que ainda tens mais pano para mangas em relação a esses dois. Portanto, opá, eu acho que os Wolves vão ter que aceitar que vão ser uma equipa de táxi eventualmente. Eu acho que não há grande volta a dar, para ser sincero, mas também é assim. Eu acho que uma equipa que quer competir pelo campeonato, nos trâmites atuais da NBA, tem que pagar. Tem que chegar a um ponto, tem que pagar. Não dá. Os Warriors andaram imenso tempo ali, não é? Também, portanto, e foram o que foram, toda a gente sabe. E muitas equipas bem abaixo também tiveram e não deram nada. Portanto. Exato. E pegando, por exemplo, nos Bucks, que é um mercado assim pequeno, digamos assim, eles estão no terceiro nível do tax, ou seja, no segundo nível, juntamente com os Warriors e os Clippers. Na verdade, os Warriors e os Clippers estão bem acima deles, estão ali com multas estratosféricas. Mas os Bucks estão ali também, e há outras equipas que também podem correr o risco de caminhar para lá. Enquanto tens pretensões de contender, não há grande alternativa se os outros todos o fazem, não é? Exato. A menos que tenhas ali um pauzinho mágico, pá, mas isso não há. Não há. O pauzinho mágico é este. Não vale a pena, exato. Por acaso há uma curiosidade no meio disso tudo, mas completa, desculpa. Não, eu ia dizer, não dá, e até eu comportando o que estavas a dizer, vai chegar ao fim, eles vão ter que aceitar as condições, e eu não acredito. Quer dizer, até pode acontecer de eles não chegarem a acordo e para o próximo ano, ok, discute-se melhor, a discutir, porque também os Wolves têm uma proteção, ao contrário do Nice Reed, o Jaden McDaniels tem uma restricted free agent, ou seja, quem vier cá fora pagar coisas, eles igualam. Mas eu acredito que a situação atual dos Wolves é renovar, para resolver já a situação do jogador, e na possibilidade de, se isto passar mais uma época, e o McDaniels aumenta o seu valor, e vamos dizer assim, seja candidato a All Defense Team e top 5 defesa, digamos assim, aumenta e ainda sobe mais o valor, e depois chegas ao fim do ano, já tens que em vez de pagar 20, estás a pagar 30, não é? Quase 30, exato. E porque algum maluquinho vai dar 30 milhões ou perto disso, exatamente. E os Wolves têm que igualar. Ou seja, e tu dizes assim: fogo, há um ano atrás era 20 ou perto disso e agora são quase 30. Tipo, fogo. E depois pesa. É o jogo, não é? Depois pesa da questão do tax, não é? Pesa. E pá, é curioso falar disso, porque imagina, o que sugeriste, porque é uma hipótese que nós os dois duvidamos, mas é uma hipótese que eles deixem a rolar até o ano seguinte por causa da Restricted Free Agency e isso tudo. Epá, é assim, isso é o que eles deviam ter feito, por exemplo, com o Wiggins, na altura, porque tinha o Butler que queria o Max, o Towns ia ter o Max e o Wiggins queria o Max. O Wiggins, no caso dele, bastou-lhe prometer ao Taylor que se ia esforçar e teve o Max. Epá, não era isso que devia ter acontecido, eles deviam ter deixado ir, vamos ver quanto é que te dão e depois renovamos, igualamos. Pá, está feito. Pois. Isso depois tem um outro revés da medalha, que no caso do Jaden McDaniels acho que se aplicaria, que é, tu ao não apostar já no jogador, ele vai se lembrar dessa merda. Desculpa a linguagem. Portanto, a realidade é, pá, eu acho que é essa, e eu acho que é também um bocado na defensiva que se deve jogar nesse sentido, que é renovar com ele já, assumindo que conseguem chegar a acordo e que ele não está a pedir um valor estratosférico. Porque senão de outra forma, ou perdes mais para a frente ou vais-te pagar extra. Vais pagar extra. E atenção, casos de alongar, por exemplo, tem aqui 2 casos em memória que aconteceu algo diferente, digamos assim, que foi da Andre Ayton. Foi aquele caso que eu mereço ganhar o Max e os Santos. Está bem, para o ano vemos. E chega ao fim, houve uns Pacers que não deram o Max, porque os Santos, que são uma equipa que draftou, tem sempre aquela questão. Sim, tem os bird rights e isso tudo. A maior proposta é sempre dos Santos. Só que lá fora também tem o Max também. Claro. E foi o que aconteceu aos Pacers. E assim, Santos... 15% ou 5%, eu já não me lembro. É uma coisa assim. Eu sei que, pronto, eles têm... Também depende dos anos do jogador, se foi draft, mas é isso. Eles têm uma porcentagem acima do valor que as outras equipas poderão dar. Ou quem não tem os bird rights poderá dar. Exato. E os Santos tiveram que acabar por pagar. Mas também tiveste um caso do Zach LaVine, que eu peguei nesse caso que tu conheces, que foi draftado para os Bulls. Foi draftado para os Bulls, mas lembras-te na Rookie Extension.
os Bulls, era assim, então vai ver o teu valor de mercado, depois falamos. E ele foi ver, até que veio uma proposta do Sacramento Kings, que era a melhor, e os Bulls igualaram. Exato. E ele chegou E ao fim do como ano. esse saberão muito, as equipas também muito. têm que jogar nos seus interesses, não é? E eu também Olha, percebo que os jogadores se achem que merecem. Eu acho que é o que vai acontecer este ano. Os Grant Williams, os PJ Washingtons, essa malta aí, que essas equipas, os Celtics, vão dizer, vai ver se quem é que te dá os 20 milhões. Vai ver quem é que dá os 20 milhões a ti. E se calhar há um maluquinho mas mesmo assim... Porque imagina, assim, eu acho que no caso dos Grant Williams e dos PJ Washington é um bocadinho mais difícil que no Zach LaVine. Porque o Zach LaVine, apesar de tudo, é aquela coisa, é um dunker... Sim, tem momentos bastante clutch, ou seja, tens equipas abaixo que, sabendo que não vão estar a competir por nada, vão querer mesmo assim chamar pessoal para encher o estádio. Portanto, aí vão sempre a esse tipo de gajos para conseguir mais qualquer coisa, mais alguns rabos nos assentos, não é? Agora, o PJ Washington e o Grant Williams, por exemplo, seria um bocadinho, se calhar, mais difícil de justificar nesse sentido. Sim, e tiveste também o Sexton, mas o Sexton foi a questão daquela lesão grave, que antes daquela lesão estava a exigir o Max e eles, os Cavs, não? Vamos ver para o ano. Depois já teve aquela lesão grave em que depois ficou afastado muito tempo e até houve alguns dias que os Cavs disseram, vai ver se esteja algum sítio, e ele não estava a conseguir, até que veio aquela tal troca do Donovan Mitchell e foi reencaminhado para o Utah Jazz em formato sign and trade. Exato. Mas pronto, do McDaniels já tocou-se, Anthony Edwards também, outro jogador que também, digamos assim, está naquela listinha de candidatos, lá está, para renovar, não é? Também eu tenho aqui o Mike Conley, embora é preciso que ele primeiro esteja aquela questão, porque ele está acinzentado aqui com o contrato dele, porque ele não é um contrato garantido, só é garantido no final deste mês. Mas está neste contrato garantido, ele também passa a ser elegível também a renovar contrato. E eu acredito aqui ao essa, lá está, acho que estamos de acordo, pelo preço certo, e acredito que o Mike Conley não vai ser exigente, pelo preço certo e tal, vai ficar, não é? E eu acho que o Conley é aquele tipo de jogador que tipo, ele gosta, ele quando encontra um sítio ele gosta de estar lá. Ok, há umas semelhanças entre ele e o Rubio, no sentido em que eles gostam de criar raízes, por assim dizer. Não são aqueles jogadores que tipo, têm um desejo louco pelos holofotes e isso tudo. Sim, e isso é muito positivo em termos negociais para a equipa, ou seja, se eles conseguirem vender o projeto e ele já deu para ver que gosta da posição de mentor, eu acho que os Wolves conseguem buscar algo a partir dele por um valor mais fácil de gerir, digamos assim. Não sendo um contrato garantido, há sempre a hipótese de 0,1% que eu duvido que vai acontecer, mas deles dizerem, Mike, será que consegues renovar agora? E depois, ou seja, nós damos o wave, só que se derem o wave também arriscam-se que alguém apareça, não é? Não, e o wave não é muito benéfico, sabes porquê? Porque o wave fica na folha, fica os 14,3 milhões. Se ninguém pegar, fica na folha. Se alguém pegar, ficaste sem ele. Mas eu acho que ele vai ser um jogador que vai ficar garantido. É um base que encaixou bem. Uma coisa era se ele viesse para a equipa, não encaixasse bem, lesões, essas coisas ele todas. Encaixou bem, o Edwards, e isto é importante, adoro. Sim, exato. Mesmo o Kyle Anderson, o Towns, o Gobert adoro, porque é sim, já jogaram, o base, já jogaram, tipo, sempre se deram bem em termos de química, portanto é o que é. O Taurean Prince também conhece bem. Opa, é isso. Eu acho que é um fit óbvio na equipa. Sim. A única coisa que não é tão óbvia no fit é simplesmente a idade dele. Mas ele provou esta época que ainda tem física, apesar de tudo. Portanto, sim, e eu acredito que o jogador vai ter aquela consciência que é tipo, pronto, com 36 anos vai renovar um preço muito mais baixo, se calhar metade do que ele está a ganhar. E ele vai ter consciência nisso, obviamente. Nós já vimos ele já ganhou muito valor ganharem pouco porque tinham um projeto específico. Exato, e sabem que o valor agora não são 25 milhões. Exato. E mesmo, por exemplo, Mike Conley, ele acha... Eu acredito que ele tem consciência que para o ano ninguém vai dar este contrato, nem perto disso, nem 20 milhões. Acredito. Por isso... Será provavelmente o último contrato que ele recebe até. Sim. E atenção, estávamos a falar de um jogador que também já ganhou bom dinheiro. Sim. Houve ali uma fase com os Jazz, foi com os Jazz ou com os Grizzlies? Já não, quando eu vou por um estouro. Sim.
deve ter sido pelos Grizzlies, provavelmente. Acho que foi pelos Grizzlies e depois foi trocado, eventualmente. Acho que foi isso. Ele depois foi trocado e depois ele acabou por. Isso foi na altura do Zibo, né? Deixa Ainda, ver, exato. ainda. Ele foi nos Memphis, teve aquele big contract, ganhava 30 milhões. Na altura era um big contract. Exato, e depois ele acabou por renovar e já foi. E aí, aliás, aí até a renovação já foi, lá está, como tu vês, foi 24 milhões, já foi 21. Já baixou. Exato, 21, no ano seguinte foi 22 ou 23 e aí 24, ou seja, já baixou e aqui acredito que vai baixar mais um bocado. Muito bem, e para acabar a conversa, porque a nível, por exemplo, vamos pegar na questão do mercado de trocas, nas picks não podemos discutir nada, porque os Timberwolves deram as picks todas disponíveis para o mercado de trocas, atenção. Já recebemos mais uma. Mas já deram, lá está, tudo, não tem nenhuma pick, digamos assim, para eles trocarem. O valor que temos é o valor que estás a ver, portanto. Exato. É isso. É basicamente o valor de trocas, é pegar nestes jogadores que estou aqui, aparece aqui na imagem. Por isso, falando em trocas, há aquela questão, Karl Anthony Towns, que é muito falado, e eu até pensava que ia haver mais discussão em qual destes dois vai ser trocado, Gobert ou Karl Anthony Towns, mas isto está a cair muito em cima do Karl Anthony Towns. Está a cair, mas é tudo por uma ala muito específica de fãs da equipa, não é por rumores concretos. Não é aqueles reportes a dizer Karl Anthony Towns, os Timberwolves estão à procura de equipa. Ironicamente, acho que há muito wishful thinking de alguns fãs de Boston e de Nova York. Só que ao mesmo tempo é um wishful thinking que depois também o desvaloriza imenso. Ou seja, eu já cheguei a ver o cúmulo, para tu veres, de ver um fã dos Celtics. É assim, claro que isto é o Twitter e o Twitter também tem muita palha que por isso simplesmente não interessa. Mas ele estava a sugerir que os Wolves deviam trocar o Towns para ver se encontram um big que consegue espaçar o jogo. E eu li este tweet e eu fiquei tipo, isto não é troll? E fui ver e não era. Pelo menos vendia muito bem o peixe. É como eu já li, tipo... Nova York, os Knicks é Lillard, isso já estou farto dele, Jalen Brown, só falta o James Harden e Kyrie, só falta lá essa Mas há malta que sonha bastante. Exato. Mas outra vez foi o quê? Foi os Portland Blazers. Também disseram que o Randall valia mais que o Towns. E eu fico tipo, calma aí. Ele teve lesionado. A questão é que eu vi dos Trail Blazers que era o Simons, Nurkic e a pick pelo Towns. Não. Imagina. Porque atenção, eu não sou, como tu sabes, eu não sou grande apreciador do Karl Anthony Towns, mas eu reconheço o valor que ele tem no lado do ataque, o talento que ele tem. E sei que se ele for bem empenhado na defesa também pode contribuir um bocado nesse sentido. Sabes o que é ridículo no meio disto tudo? É que não é eu não acho que seja uma questão de empenho, eu acho que tem a ver com uma questão de focar corretamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eu não acho que ele se distraia, eu acho que ele foca em demasiadas coisas ao mesmo tempo que está na defesa. Porque tu vês ele muito preocupado com a pick, ao mesmo tempo que está a tentar cobrir a cobertura, a baseline. E de repente, tu já tens o Gobert que é suposto estar a fazer esse papel. Portanto, não tens necessariamente que procurar muito nesse aspecto. Enquanto que o Towns é muito melhor a defender. Ele é muito bom no one-on-one, sobretudo no perímetro. É irónico, porque ele é um big. Pois. E é um big que jogou quase sempre como um poste. Não é? Ou seja, ele como um poste defensivamente. Depois, no ataque, ele joga um pouco por todo lado. Mas, ou seja, é estranho que ele tenha aquela questão... Eu acho que ele simplesmente tem o fantasma do apito atrás dele. Porque é verdade que o Towns tem algumas calls dúbias contra ele. Às vezes no ataque, mas na maior parte das vezes na defesa, mas isso também tem muito a ver com a questão dos mercados e isso tudo, e nós já sabemos que há mercados que têm apitos mais favoráveis que outros. E durante demasiado tempo ele não soube lidar muito bem com isso, ou seja, reclama com demasiada facilidade, melhorou. E depois quando tens um gajo que está muito preocupado com a arbitragem, mas ao mesmo tempo vai tentar fazer isto na defesa, estás a arriscar, é complicado. Exato. A única coisa que ele tem que estar a fazer é isto. Ele se fizer isto, ele é um defesa de caraças, percebes? O problema dele é fazer sempre o swipe. E isto não dá jeito. E não é só ele. Até tu vês o Luka Doncic, que também reclama, e depois chega ao fim.
ele faz falta do outro lado e fica a embirrar e não sei o quê. Ou quando eu lembro de um jogo que foi contra os meus Magic, em que o Bol faz um clean block, porque tu estás a ver o Bol, ele chega ali pumba, e ele fica a reclamar de tal maneira, e a seguir o árbitro no lance seguinte marca falta a ele, que a meu ver não era falta, mas eu para mim foi tipo, pega, castigo vais lá esta falta. Sabes qual é que foi o melhor Towns defensivo nos Timberwolves? Foi com o Garnett. Quando ele tinha o Garnett nos ouvidos, o gajo sabia exatamente onde estar a olhar, mas isso é porque ele tinha um comunicador perfeito. Exato. E vou dizer outra. Sabes quando é que, a meu ver, atenção, e se calhar concordas ou não, a meu ver, a evolução do Anthony Edwards para a besta defensiva foi muito por causa do Patrick Beverley. Foi ali... Foi, não há dúvida. E agora o Conley. Porque o Conley também tem essa questão. Não é? Yeah. Mas é isso. É gente que ladra muito nos teus ouvidos, mas que ladra as coisas certas. Por exemplo, eu lembro de ver o Towns a falar no podcast do Paul George, que agora é mais um que virou podcast, que agora são metade da liga, é podcaster. Ironicamente estamos a dizer isto no podcast. Mas não trabalhamos na liga. O Towns e o George, que também já jogou com o Beverley, como é óbvio, há muito tempo, eles os dois disseram, tipo, o Beverley é ridículo, porque ele vai com um bloco de notas enorme para o treino pré-jogo e vai mostrar à equipa os seus apontamentos defensivos relativamente às equipas que vão defrontar, não é? E o treinador diz, pois, mas nós vamos seguir esta estratégia, seja for, e o Beverley diz na cara do treinador, pois, mas eu não concordo contigo. Sim, ele tem a lata. Ele tem a lata, mas também dá para perceber que ele faz o trabalho de casa, porque realmente ele é obcecado com o jogo. Sim, e até eu lembro no início dos tempos difíceis. Eu lembro dos tempos difíceis dos Lakers que ele chamava a equipa, dizia LeBron, anda cá, Anthony Davis, quando eles estavam todos, tipo, via-se que eles não estavam no jogo, não é? Tipo, eles estavam a cagar e o gajo puxava, anda aqui, caralho. Anda cá, ou embirrava não sei o quê com esse Brook, o que é que estás a pensar? Acho que já mencionámos isso na última vez, mas o que ele não tem em talento compensa completamente com a parte mental do jogo. Sim, e aliás, vimos isto nos Bulls. Os Bulls fizeram uma boa recuperação e passaram de ser eu não vou dizer das piores equipas defensivas, não tenho noção, mas eu sei que não eram das melhores. Não eram das melhores. E não eram das melhores equipas defensivas. Isso é certeza absoluta. E passou a ser das melhores. Eu sei que pós All-Star Game foi das melhores equipas defensivas da NBA. Das melhores All-Star. O West foi de certeza. Estávamos há um bocado a falar das trocas, das renovações, não vamos por trocas, que isso eu acho que não vão ver grandes trocas, para ser sincero, mas se ele quisesse vir pelo mínimo, eu não me importava nada, simplesmente porque é gasto de cultura. Opa, e ajuda, quer se queira, quer não. É verdade que ele ia estar mais metade do tempo no estaleiro, mas opa. Exato. Mas, e eu sei que nem sequer és o maior fã dele, mas isso é outra história. Mas eu também não era. Eu odiava. Não odiava, isso é uma palavra muito forte, mas não era nada fã dele, digamos assim. Porque é desses jogadores que quando não está na tua equipe irrita. Ele está sempre a falar, e provoca e blá blá blá, depois tem aquelas provocaçõezinhas e tal. Mas lá está, ele também diz que o jogador preferido era o Garnett, portanto aprendeu lá alguma coisa com isso, não é? I guess. Também era do Noah e depois o Noah chorou, mas isso é outra história. Mas pronto, mas lá está, a pergunta que eu te faço. Achas que vai manter esta equipa, não vai haver trocas, seja por Anthony Towns Gobert, vai ser a tal cena de vamos ter um training camp com esta malta toda, coisa que não tivemos. O Gobert não vai para a seleção francesa, pois não? Não, ele desta vez, eu acho que ele ficou... Exato, porque ele aprendeu. Acho que a estrela vai ser... Não, porque agora a estrela vai ser o Vitor Wembanyama, esse é que vai participar. Mas são amigos, né? Só que ele deve ir lá só ver uns joguitos e tal, mas... Okay. Mas ele disse que se ia focar na recuperação da off-season e cruzamento. Ou seja, em contrapartida, o Edwards, que é um workhorse, quer ir ali tal e tudo. Eu já sou do time US e já foi nomeado. Sim, já foi. Também não é difícil, aquela lista não está assim tão... Exato, mas o Edwards, estamos a falar de um gajo que era a favor dos 82 jogos, tipo, não acaba com os 82 jogos. E ele disse várias vezes que se um jogador tiver... Ele disse qualquer coisa nas linhas de
todos nós jogamos com dificuldades muitas vezes, mas estás pelo menos a 40%, tens que jogar porque pode ser a única vez que uma família pobre vem te ver. Opa, eu concordo com o sentimento, não é? E acho que Sim, muitos de nós sim, concordam com o sentimento. ele tocou nisso. Eu lembro que foi na mesma timeline que o DeRozan também veio a Sim, dizer que pá, nós temos que. Era contra a questão do load management e também houve um outro jogador, mas já não tão sonante, que falou nessa questão de. É um bocado como tu dizes, equipas que vão de propósito ver a estrela ou os jogadores, outros jogadores, XY, e chega ao fim. estão ali no são topo todos- da bancada por um lugar que custa para 5 todos. paus ou 10 paus e tipo, opa, Sim, como aconteceu, por exemplo, em Dallas, que houve aquela semana da Sérvia não, da Eslovénia, que veio lá muitos adeptos da Eslovénia, e que chegou ao fim, Luka Doncic estava no estaleiro. o esloveno está a olhar. Por causa, Yeah, foi naquela cena que eles estavam a olhar para a questão da pique, não queriam ir para Nova York para ficar com a pique número 10. Não sei se te recordas. Eles encostaram o Doncic. O Cuban podia ter ao menos oferecido uma estadia prolongada e bilhetes para o próximo. Não, Já que era para fazer isso tudo. O Cuban está preocupado em aturar o Kyrie Irving, a ver se arranja maneira para levar o LeBron James para lá. Eu não sei o que é que eles têm. Ai, que coisa. Ainda por cima eles... eu não percebi aquela troca logo na altura. Eu pensei, isto não acho que não vai bem. Opa, isto é verdade que estamos a tocar fora e estamos a tocar na questão dos Dallas, mas eu disse isso no podcast, por acaso foi do que gravamos ontem. Isso foi a ser verdade, atenção. Isto é tudo moves de desespero para satisfazer o Luka Doncic, porque o Luka... E até digo uma coisa, se eles perdem o Kyrie... É possível porque eles estavam a lutar por algo, não é? Eles estavam a lutar por algo e do nada deixaram de lutar. É que a cena é assim, é que eles perdem o Kyrie, eles não têm assim grande cap de recuperar, ou seja, para buscar outro grande jogador não tem cap, digamos assim. Também não tem piques, porque a tal pique de Nova York passou para o ano seguinte, ou seja, não podem trocar, podem trocar deste ano, sim. Mas não é, vamos ser realistas, não é... Sim, não é isso que move a agulha por si só, isso é para ajudar, não é para fazer a manobra. E jovens jogadores com potencial é Josh Green e Jalen Hardy, e mesmo assim não são jogadores, não são Desmond Baines, nem Maxey, nem lá está, nem por lá caminho, a meu ver. E lá está, e é um ato de desespero para ver se o Luka fica lá, e mesmo o próprio Kyrie que está a tentar ver se nos Lakers não dá, porque não há cap space, não há cap space ou sentido de pagar-me dinheiro, eles estão a tentar arranjar maneira, e em Dallas cheira-se a desespero, tanto nessa troca na deadline, não foi na deadline, foi uns dias antes, mas pronto, como agora que está isso, o tal desespero que é, e isto até acho que é um bocado a questão de os Dallas estão ali tão coisa que até estão a buscar a questão do LeBron James. É por isso que fala-se agora que isso é completamente impossível, mas isto já me cheira se conseguirem o Brownie daqui a quanto tempo, não é? Para o ano. Mas se conseguirem o Brownie, conseguem o LeBron. Mas isso seria apostar na lotaria. E acho que, por exemplo, o nosso amigo Fábio também está muito interessado que o Brownie vá para Cleveland também. Pois, imagina. Eles também têm a pique do próximo ano. Eles protegeram isso no negócio da Donovan Mitchell. Mas, ou seja, isso cheira muito a desespero e o problema é que isto pode mesmo acontecer a tal morte anunciada, no sentido de Kyrie vai para LA, seja por uma razão tipo sign and trade, ou seja por se quer tanto ir atrás do LeBron outra vez, ou free agency por valores mais baixos, e o Luka fica na equipa sozinho, tem uma época mais uma vez abaixo das expectativas e ele fartar-se daquilo e a paciência dele esgotar-se e provavelmente aí o Luka poderá ser aquele nome, como foi o Kevin Durant foi no ano passado, o Luka dizer que fazer tipo uma espécie de ultimato, sai daqui, ou isto melhora de qualquer maneira, ou sai daqui. E é um ultimato, digamos. Vamos ver. Porque acho que ele não vai ter a paciência, como eu digo, como o Lillard. Sim, a janela começa a fechar. O Lillard é muito mais... Tem mais pinta de ser esse tipo de não se importa de estar com uma franchise o tempo todo, não é? O Luka parece mais impaciente. E não só. E o Luka... Estamos a falar de um jogador que é... Ele viveu sempre na glória. Sim, Real Madrid, Eslovénia, ganhou o título europeu, o unicórnio da NBA e mesmo nestes Jogos Olímpicos era uma equipa candidata a ganhar as medalhas nos Jogos Olímpicos, também neste Eurobasket, coisa que não correu bem, mas é um jogador que viveu sempre ali na glória, digamos. Não vou dizer no início que ele teve nas medalhas, ok, mas desde que foi para o Real Madrid, para uma equipa
de win mentality, win culture, essas coisas todas. Pá, E fez o que e fez depois, na Euroleague, isso tudo. exato, foi MVP, essas coisas todas. E ele agora está em Dallas e tipo, ele também quer, e nota-se, claro, isso, atenção, não é julgar, nada disso, não é uma Não. crítica. Não. E ele quer Não, ganhar. ele conquistou o lugar e as vontades, Exato. por assim dizer. E Agora, a questão é que assim, eu não estou a ver ele a ter a paciência do Dirk. não, também O me Dirk custa um teve a bocado. paciência, Eu de acho. ver o Jason Kidd, Steve Nash a sair sem nada. Eu não Mas estou a sabes ver que eu ele a acho ter essa que isso se paciência. nota um bocado no jogo dele também, na última época. Mas isso, pá, não sei. Isso também pode ser de outros fatores. Exato. Não Mas pronto, nós já estamos aqui a divagar e a falar dos Dallas e É. dos Timberwolves. Mas pronto, também já falamos, já está do essencial. À partida, lá está em resumo, deve ficar toda a gente e rumores Sim. de trocas. Sim. Acho que pronto, vai acontecer, mas é como dizes pelo via Twitter e alguns fãs dos Timberwolves. É mais fãs que sonham com. Exato. Com não sei bem o que é, porque na realidade, imagina, claro que pode haver. Imagina, a única troca real que eu acho que pode acontecer, pelo menos nos próximos meses, seria o Wendell Moore. Porque ele não tem posição na equipa. Ele tem muitos anos de contrato e não tem realmente, propriamente, Até valor. podem tentar mais um. Lá está, é rookie. Também. Sim, mas se ele ficar mais épocas na equipa, esta é a última. Eu não vejo. A menos que ele mostre alguma coisa estúpida, mas tipo, ele não deu nada. Eu acho que é daquelas manobras que uma equipa tipo, tenta recuperar uma pique e mandou um rookie que pode encontrar um lugar noutra equipa. É sim, eu nisso já tenho aquela posição de não ser tão coisa, ou seja, foi o primeiro ano dele, é uma realidade diferente, essas coisas todas, sim. E agora tentar o eles tiveram mais do Joshua Minot, por exemplo, que foi uma pique muito mais tardia, mas muito mais tardia, enquanto que ele, para todos os efeitos, foi lottery, né? Acho. Portanto, não, Wendell Moore foi ali perto. Não, foi. Não, tens razão. 20 e tal, 20 e tal. Por troca, acho. Foi 20 e tal. Foi depois, foi, como ali trocas, depois o Walker Kessler foi tocar para o Utah. Exatamente, é isso. Opa, mas ele é que era supostamente a aposta da equipa em termos de draft. Claro que é uma aposta muito relativa numa equipa que já está supostamente estabelecida, mas ainda por cima para a posição que ele está. Sim, é isso. Era complicado para ele, mas seria de esperar que pelo menos algum garbage time conquistasse. Não, mas também a verdade é que a equipa não se pôs muito em situações de garbage time. Isso não ajuda, não é? Porque os Timberwolves, a maior parte dos jogos foram todos por 5 pontos ou menos, ou quase. Portanto, quando estás numa situação dessas, nunca na vida vais meter os putos a divertirem-se. Portanto, claro. É complicado. Também reconheço que isso é ingrato para ele. Mas pronto. Bem, vamos fechar isto, essa. Queres... Lá está, eu sei que ainda estás com a página do... Eu estou com a página, apesar de que bem inativa, reconheço. Mas nesta altura a página é normal. ainda existe. Nesta altura é normal, sim, desde que houveram também o final dos playoffs para a minha equipa, infelizmente. Mas olha, ainda demos algo. Quer dizer, não demos luta nos jogos, não demos luta nos resultados. Mas pronto, foi o que foi. Ou nada mais. Mas sim, podem seguir no Facebook dos Minnesota Timberwolves Portugal. No Twitter estou com uma conta privada, se quiserem podem seguir, não é por aí, J. Eca de Queiroz, basicamente, com Z. E é isso, no fundo. Ok. Do nosso lado, pausa técnica, lá está, sigam as nossas redes sociais, também Twitter e Instagram. Também a subscrever aqui o canal YouTube, comentem também, se quiserem comentar à vontade aqui a situação do Timberwolves e também das outras equipes, e aliás, vejam o resto do conteúdo que nós temos lá, aqui no YouTube, estes episódios, neste caso, com adeptos da equipa, para comentar a situação da equipa, da previsão da off-season. E lá está, também lá está, nós temos a questão do podcast, gravamos aqui no YouTube em direto, também na Twitch, também sigam lá na Twitch para essa questão dos podcasts, e também se na questão, outra vez tocando nos podcasts, se preferirem a versão áudio, lá está, nós temos as plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor para vocês seguirem, ouvirem e também deixar estrelinhas também, essas coisas engraçadas. Muito bem, Timberwolves encerrado, próxima equipa à partida será os Cavs, exato, o Fábio e outro adepto. E outro adepto, atenção, outro adepto, não é da adepto misterioso vai sair de trás da porta. Não é da página do Cavs Portugal e acho que ele também não sabe. Mas o próximo episódio... É adepto mistério, é isso.
É mistério. Olha, é um moço que já era para vir cá, acho que também no ano passado e não aconteceu, e é a primeira vez dele, mas já não foi por falta de convite nosso, mas ele finalmente vai marcar a sua presença. É Mas isso. pronto, como eu digo, próximo Cavaliers, lá está, é seguir a onda das equipas eliminadas da primeira ronda, e depois, pá, deve ser Memphis, se calhar, já não sei bem. Grande abraço a todos e até à próxima.